fez a leitura oficial, eu vou ficar dentro da leitura oficial. Diga comigo assim: ó, quão bom e suave é. Meus irmãos, vivam em união. Mais uma vez, ó, quão bom e quão suave é. Meus irmãos, vivam em união. Vamos se sentar, amados, crendo. E aonde há união, existe bênção de Deus. Graças a Deus. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui, irmãos. O Espírito Santo está aí. 30 dias a gente correu um bocado. O presbítero José Vitor nos acompanhou até o Paraná. Estivemos visitando as 3 igrejas que nós tínhamos lá e fundamos mais uma igreja, inauguramos mais uma na minha cidade natal, chamada Moarama. Louvo a Deus que após essa viagem também cheguei até a Paraíba, onde nós estávamos lá com uma reforma, uma criação, e pela graça do Senhor, o Senhor concedeu a vitória, na festividade do 2º aniversário daquela igreja, nós inaugurarmos ali no templo próprio. Glória a Deus. O templo da igreja Assembleia de Deus Unidos para Cristo. No retorno fomos a Santa Catarina, e o Senhor também esteve conosco lá em Brusque, também em Guaramirim. E os dirigentes dessas igrejas vão enviar a paz do Senhor para todos vocês. Amém. Deus abençoe. Amados, eu estou um pouquinho só, né? A gente vai repreendendo e repreendendo. Entrei nesse banheiro 2 vezes e não é costume meu. Às vezes eu conheci o banheiro do atuador depois de inaugurar a igreja, depois de muito tempo. Um dia eu entrei lá e olhei na parede e vi que não tinha um vitrô. Eu falei, mas por que não tem um vitrô? Ele falou, mas nunca teve. Eu falei, por que não teve? Se eu comprei isso, fui trazido para cá. E aí nós descobrimos que ele estava lá num lugarzinho lá. Fazia uns 2 anos que nós estávamos congregando e não tinha entrado no banheiro. Estou numa crise, um cálculo renal. Isso dói. Diz alguém que é comparado a dor do parto. Mas vamos ficar no Senhor e o Senhor vai nos dando graça. Vamos poder, amém? Amém. Irmãos, hoje à tarde eu orando ao Senhor e buscando uma direção para uma palavra, e veio no meu coração várias palavras. Mas ao entrar aqui, irmãos, e olhar o quadro, falando sobre o Salmo 133, viver em unidade agrada ao Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Os irmãos que estiveram ontem ali na igreja do Caraguaba, tivemos ali uma lição, né? Ensinamento acerca da unidade e da união. Quem não esteve lá ontem? Quem não esteve? A Léia, eu sei que não teve, né? Eu acho que foi pouquíssimas pessoas. Eu estava lá, hein? A Léia não teve, né? Não teve, estava só lá. Muito bem. Irmãos, a palavra união é o ato, o efeito de unir, de juntar 2 coisas. A unidade, como vimos ontem, com muita riqueza, é o conceito fundamental do que é uno, indivisível, quer dizer, não se divide, que pode ser considerado uma única entidade. Eu pesquisando sobre a unidade esses dias atrás, o Senhor me levou, aleluia, a um significado para esta palavra, irmãos. Olha só que coisa maravilhosa. Unidade significa estar junto, estar em harmonia, com um propósito comum. Unidade, irmãos, significa que apesar das diferenças, nós somos unidos por Cristo Jesus, que nos amou e entregou a si mesmo por nós. Este ano estamos trabalhando o ano todo sobre o tema principal que está lá em cima, vivendo a unidade cristã. E eu louvo ao Senhor, irmãos, pelos nossos obreiros das igrejas e a todos vocês que cooperam e que faz com que as coisas aconteçam. Nós vimos já esse ano Ana Dias com o tema dizendo assim, diferentes, porém unidos.
coisa linda, diferentes, mas unidos. Nós vemos aqui, né, vocês aqui com viver em unidade agrada ao Senhor. Glória a Deus. Lá em Sorocaba, a unidade move os céus. Glória a Deus. E nesta noite eu quero dizer para vocês, amados, que na unidade, a unidade gera bênçãos. Aleluia. Amém? Amém. A unidade gera bênçãos. O salmista, irmão, ele usou uma expressão, ó quão. O que significa esse ó quão? Como nós podemos expressar ou dar um significado para esta palavra ó quão? Ele repetiu 2 vezes, ó quão bom e quão suave é. Esse quão, irmãos, ele está chamando a atenção. Ele está expressando de uma forma de satisfação. É como Deus está dizendo para nós: olha, eu me alegro quando vocês estão em união. É como se o Senhor estivesse dizendo para nós: olha, na união eu me satisfaço. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: olha, eu desejo, ó como eu desejo que vocês vivam em união. Bendito e glorificado seja o nome do nosso Senhor. Amados, viver em união é vivenciar uma vida de unidade. Podemos ter diferença. O pregador de ontem, o pastor Ellison, ele falou sobre a laranja, se referindo a vários tipos de laranja. A laranja madura, ela tem laranja que fica amarelinha, tem laranja que verde, ela já está madura. Só quero falar o Zé Carlos buscar para mim um pouco de laranja para me fazer suco, para poder ver se explica essa pedra. E ele foi lá, mas irmãos, e trouxe lá umas laranjas, e quando eu olhei nelas, elas estavam verdinhas. E eu fui lá, irmãos, e pensei comigo: meu Deus, será que tem suco nessa laranja? E ao partir ela, irmãos, o suco foi saindo para fora. Bendito seja o nome do Senhor. E ele quis dizer hoje o seguinte: tem laranja azeda, tem laranja doce, tem laranja, mas irmãos, que a casca é amarela e tem a casca verde. Mas uma coisa é, quando você espreme ela, bendito seja o nome do Senhor, ela vira um suco, ela vira um único elemento. E ao ingerir este elemento, bendito é o nome do Senhor, nós satisfazemos. Ele satisfaz a nossa vontade do líquido, a nossa necessidade de frutas cítricas. As laranjas podem ser diferentes, mas o suco é o mesmo. Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, a unidade da igreja que o salmista Davi espera de nós, para que haja comunhão. Veja que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União fala de comunhão. Se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, para o hebraico, comunhão quer dizer habitar, estar junto. Bendito o nome do Senhor, estar unidos. Isso é comunhão. E é o que o Senhor pregou ali naquela palavra: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Amados, a palavra grega que traduz o que é, aqui é a comunhão, quer dizer koinonia, aquele que 2 ou mais pessoas têm em comum. Somos diferentes uns dos outros, mas unidos pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor não se entregou naquela cruz, Ele estava ali fazendo a nossa união a Deus. Ele estava nos fazendo com que nós retornássemos à presença do Senhor. Lá em Gênesis fala sobre a criação do mundo. O Senhor fez os céus, fez a terra, criou os animais, criou as aves, criou os répteis. Depois no 7º dia ele foi lá, criou o homem, daí fez o homem dormir e criou a mulher. Bendito é o nome do Senhor. Colocou Adão e Eva ali sobre aquele jardim e disse assim: olha, aqui vocês comem, aqui vocês bebam, aqui vocês vivam, só não pode tocar naquela árvore. Aí veio aquele que não gosta da comunhão, aquele que não gosta da união, e veio então o Senhor em forma de serpente, foi lá na cabeça de Eva e ficou ali alugando, como dizendo hoje, a cabeça de Eva. E pelo pecado então todos fomos destituídos da presença do Senhor. Oh, meus amados irmãos, mas chegou o dia que o Senhor quis nos trazer para a união. E o Senhor falou assim: vai lá, meu filho
Eu estou achando que eu estou aqui. Aleluia. Eu preciso falar com que vocês cheguem aos seus ouvidos agradável, né? Se gritar, aí não dá certo. Amados irmãos, então, olha só, chegou o dia que Deus falou assim: vem cá, meu filho, vem cá, eu tenho uma missão para você. Você vai lá, você vai descer lá, você vai chegar lá em forma original, como todos eles, e eu vou te acompanhando. E chegou o dia que ele foi batizado no Rio Jordão. O céu se abriu, uma voz disse assim: olha, este é meu filho amado, em quem me compraram. Senhor, ali o Senhor estava dando sinal que em Jesus Cristo nós teríamos novamente a união, que em Jesus Cristo nós seríamos resgatados, que em Jesus Cristo nós voltaríamos em viver em unidade cristã. Diz o versículo 3,16, o qual Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, nesta noite, amados irmãos, eu quero pregar que Jesus, Ele salva, que Jesus continua curando, que Jesus continua libertando, mas a maior de todas as bênçãos, o Senhor nos garante a vida eterna. Bendito é o nome do Senhor. A unidade cristã, amados irmãos, nos leva a ter esta comunhão gostosa, nos leva, irmãos, a vivermos em união, como o salmista aqui, ele se referiu: ele quer dizer, olha, bendito é o nome do Senhor, como é admirável, como eu gosto, como eu tenho prazer na união dos meus filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, e ele fez aqui um exemplo, e diz assim: é como óleo precioso. Olha só que coisa linda. Óleo, amados irmãos, precioso. Ele está falando sobre o Espírito Santo do Senhor. Óleo precioso, amados irmãos, ele está falando sobre a presença do Senhor. Olha, amados irmãos, olha meu versículo, diz assim: olha, é como óleo precioso, é como a minha presença. Ele vai entrando no sacerdote, começa pela sua cabeça, diz aqui, é sobre a cabeça, amados irmãos, está o nosso guia, é da cabeça, amados irmãos, que sai sentimento, é da cabeça, meus amados irmãos, que nos dá direção. Bendito é o nome do Senhor. Ele está dizendo assim: olha, se você deixar que o óleo precioso, o óleo da unção, se você deixar que o Espírito Santo do Senhor, ele chega sobre a sua cabeça, oh aleluia, ele vai descer pela barba e vai chegar até os pés, e você será abençoado. Ei, meus amados, meus filhos, é preciso que vocês vivam em união. Vivendo em união. Esse óleo precioso, irmãos, ele está sobre nós. Sinta aí o Espírito Santo. Glória a Jesus. Sinta aí, amados, como é importante vivermos em união. Como é importante vivermos unidade. Veja, amados irmãos, um dos temas que nós tivemos esse ano falava sobre a unidade move os céus. Onde o preletor ainda falou sobre o texto em que Pedro estava lançado na prisão, estava lá, amados irmãos, encarcerado, já tinham matado o outro lá, e agora era a vez de matar a Pedro, e Pedro na prisão, mas havia uma igreja unida. Bendito é o nome do Senhor. Havia uma igreja lá reunido, que fazia constante oração, contínua oração a Deus pela vida de Pedro. Bendito seja o nome do Senhor. E ela guardava, mas irmãos, ali com as cabeças, os pés, as mãos. Ele estava preso naquele lugar. Havia 4 quartelas de guarda cercando e protegendo para que ninguém invadisse e fosse buscar Pedro. Havia ali uma porta bem grande de ferro. Veja, amados irmãos, como aconteceu ali a liberação, a liberdade de Pedro. Veja, amados irmãos, qualquer um aí nos bandidagem, aí nos comandos, quando eles querem resgatar um preso, eles vão lá, começa derrubando a porta, entra para dentro atirando e vai lá dentro buscar aquele que ele quer buscar. Bendito é o nome do Senhor, mas na ótica do Senhor é diferente. Quando a igreja ora, o milagre acontece. A igreja ora, mora nos céus, a igreja orando: ó Senhor, tenha piedade, tenha misericórdia de Pedro. Pedro, nosso companheiro, ele está preso lá na prisão. A igreja quer matar ele, e a igreja continua orando. Agora Deus então ele opera um grande milagre.
passou pelas quarteto, vamos no quarteto é mais fácil. Ele passou pelos quatro quartetos de 4 soldados. Ninguém viu o anjo. Só quem viu o anjo é quem estava ali. Só tem anjos que ficaram no céu. Só tem anjo, mas daquele que o óleo precioso desce pela cabeça, passa pela barba e vai descendo até os pés. Esse é o Agora chega o anjo e diz: Pedro, chegou a tua hora. Vambora, Pedro, vambora. Na mesma hora caiu as cadeias. Agora sai a mais irmãos. Pedro, do lado dele ali é o anjo, e foi passando pelas guardas, chegou na porta, a porta se abriu, ele saiu, e aí, amados irmãos, ele está lá fora agora liberto. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos, quando você tem convicção dos irmãos que estão ao seu lado, quando você tem convicção que você vive uma união, olha que coisa maravilhosa. Pedro agora lá fora, talvez se fosse eu, ou talvez você, nós íamos querer correr para casa, ia querer correr para a família, eu ia querer uma boa refeição, tomar um belo de um banho, mas Pedro, amados irmãos, ele foi na casa do Senhor, ele foi prestar a sua gratidão, ele foi prestar o seu depoimento. Olha, eu estava preso e de repente entrou um anjo, e o anjo me trouxe para fora, eu estou aqui agora para dar uma gratidão. Faça isso também, Márcio. Faça isso. Talvez tenha alguma coisa te prendendo, tem alguma coisa, mas que está te apurriando, vamos dizer assim, uma coisa que está aí e não está deixando você deslanchar. Mas nesta noite, esta igreja do Jardim Veneza, unida e vivendo esta união que o salmista escreveu no Salmo 133, esta igreja vai orar, as barreiras vai cair, as cadeias vai cair, e você vai ser liberto pelo poder. Amados, é contínua oração a Deus. A unidade move os céus. Voltando para o texto em que nós temos lido aqui, amados irmãos, nós vemos então que o Senhor falava ali de união, de comunhão, e agora nós vamos no versículo 2, ele fala sobre o óleo precioso, ele fala sobre a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, aonde a união, a presença do Senhor, aonde a unidade, irmãos, a presença do Senhor é real na sua vida. Meus amados irmãos, tem ditado popular que diz assim: olha, a união faz a força, mas a desunião, ela não vai em lugar nenhum. Aleluia. Meus amados irmãos, a união faz a força. Eu me lembro de uma história, eu vou dizer que é uma história, que o Senhor, já na sua idade, já bem avançada, já no seu leito da morte, ele pega e chama os filhos e diz para eles: olha, cada um de vocês me traz aqui um graveto, traz aqui para mim um graveto. E os filhos vieram e chegaram lá e foram depositando ali aquele graveto, aquele pedacinho de pau. Aquele homem então pegou e disse para eles assim: olha, agora vocês pegam ele e vocês quebram. Eles pegaram o graveto e fizeram isso, o graveto se quebrou. Ele traz outro agora trouxeram outro, ele juntou todos o graveto, chamou um dos filhos mais velhos, seu primogênito, diz: agora você quebra esse graveto. O moço fez força de um lado, força do outro, e não conseguiu quebrar, porque na união faz a força. Na individualidade você cai. Quando o Provérbios, escrevendo em Eclesiastes 4, versículo 9, ele fala assim: melhor é ser dois do que ser um. É melhor ser dois, porque tem melhor paga. Bendito é o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, mas irmãos, diz aqui esse versículo lá em Eclesiastes 4. Olha só o que diz aqui, ó: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas sai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Amado, seja viva em união, viva em unidade, igreja do Jardim Veneza, que Deus vai fortalecer a cada um de nós, e não tem quem vai prevalecer contra nós, porque a união faz a força, a união faz a diferença. Bendito seja o nome do nosso Deus. Continuando aqui, irmãos, nessa palavra, o óleo, ele simboliza então a presença do Senhor. E o salmista diz assim: ó, é como óleo precioso sobre a cabeça.
que desce sobre a palha de Arão e que desce a obra das suas vestes. Amado, dê lugar para o Espírito Santo. Dê lugar para o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Não inibe o Espírito Santo na tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Não esticais o Espírito. Isso é palavra, não está lá no Novo Testamento. Não devemos entristecer o Espírito Santo. Deixa que este óleo precioso ele vá sobre a sua cabeça, sobre a sua barba, sobre o seu corpo, sobre os seus pés. E sabe o que vai acontecer, mas não, aonde você passar, aleluia, alguém vai olhar e vai ver a presença do Senhor na sua vida. Vai dizer, como disse aquela mulher, esse aqui é o verdadeiro homem de Deus, esse homem aqui é o verdadeiro. Ele deu para ela autoridade para ela chamar o esposo e dizer ao esposo: eu tenho observado o homem que passa todo dia aqui pela nossa casa. Amados irmãos, Deus é tão tremendo que, olha, amados irmãos, quem sabe se a irmã Valci chegasse lá para o Mozebrito, eu estou observando um homem aí que vai para lá, vem para cá. Eu não sei qual ia ser a reação dele, mas aquele lá, irmãos, ele já chamou seu esposo. Ele chamou seu esposo. A presença do Senhor era o Espírito Santo estava sobre ela. Então ela disse para o marido: olha, marido, eu tenho observado aí, olha, ele vai e volta. Vamos fazer uma casinha para ele? Vamos fazer uma casinha para a oferta de Deus, irmãos. União é isso. Bendito é o nome do Senhor. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus, amados irmãos, completar a unidade que pode estar faltando aí na sua vida. Eu quero completar, amados irmãos, mais um pouquinho aqui sobre a unidade. Deixa eu ver aqui, olha, sobre a unidade. Olha só, amados irmãos, a unidade é reconhecer a importância do outro e caminhar em conjunto, valorizando o que é uno, e deixando de lado o que separa. A unidade é isso, irmão. Você pode até mesmo ter um pensamento, o irmão Brito tem outro pensamento, mas quando nós dobramos o joelho e oramos, bendito é o nome do Senhor, nós temos um só propósito. Esse propósito é sermos um em Cristo Jesus, que morreu por nós. Esse propósito, amados irmãos, é trabalhar para ganhar vidas para Cristo. Esse propósito, mas não tem que ser chegar em Canaã, ser vivendo em unidade, para que possamos chegar em Canaã. Bendito é o nome do Senhor. Amado, aí então nós vamos para o versículo 3. O versículo 3, vamos ver o que diz aqui o versículo 3. Olha lá. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Amados irmãos, aqui fala sobre o orvalho de Hermon, sobre os montes de Sião. Veja bem, amados irmãos, ali, amados irmãos, na Bíblia Sagrada nos conta a história, e estudando a história, nós vamos ver, meus queridos amados irmãos, que aquele monte ficava a 180 quilômetros de Jerusalém, a uma altura aproximadamente de 3.000 metros de altura, amados irmãos. Olha a altura que era isso, é bem alto, né? E o que acontecia, irmãos, ali, quando o orvalho, né, como diz aqui o versículo, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Então, amados irmãos, aquela terra no deserto era árida, não tinha nada, não dava para plantar nada, porque havia ali aquela secura. Mas lá no alto monte, amados irmãos, lá havia gelo. E quando chegava o sol, e o sol começava a derreter aquele gelo, a água ia descendo, então acontece o que diz aqui, olha, como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Agora vocês vão ver o que, irmão? Olha aquela água ia descendo, mas aí lá embaixo agora tinha bênção, ali embaixo agora tinha fartura. Bendito é o Senhor, podia plantar porque a água estava chegando, porque a bênção do Senhor estava chegando. Veja o que a Bíblia diz aqui, olha, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Todo-Poderoso. O orvalho de Hermon não significa bênção e vida, Aleluia. mas para você alcançar é preciso voltar lá no primeiro versículo. Aleluia. Ó, quão bom e quão suave. Eu repito, né, irmãos? Isso fala sobre a unidade. Isso fala, mas sobre o sentimento de alegria do Senhor. Aleluia. Sobre o sentimento de satisfação. Amados, Deus não opera no meio da divisão. Aleluia. Deus não opera, mas no meio da fofoca. Deus não opera, mas
no reino de dividido. A unidade não vai trazer o Senhor 42 mil a Bíblia Sagrada no versículo diz assim que o reino dividido, ele não subsistirá. O reino dividido, amados, ele vai se acabar. Mas quando o reino é unido, como a igreja é unida, quando as irmãs trabalham em conjunto com os varões, quando os jovens acompanham e observam os mais velhos, para que possam então crescer. Bendito é o nome do Senhor. Quando as crianças são ensinadas no caminho que devem andar, amados irmãos, aí é um conjunto de tudo isso. E aí nós vamos ver a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Lá no versículo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois cuidarás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Bendito seja o nome do Senhor. Para que isso aconteça, precisa ter humildade, precisa ter humildade. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, veja a lição que o Senhor nos deixa aqui nesta noite. Amém. É para a alegria do Senhor, Glória a Deus. para satisfazer o Senhor. É preciso que nós tenhamos Glória, aleluia. É preciso que nós estejamos unidos. Oração com propósito, irmãos, é cada um falar a sua língua. Viver em unidade, irmãos, é às vezes até deixar do seu propósito por um propósito único, por um propósito maior. Louvado seja Deus. Somos unidos em Cristo, porém somos diferentes. Pastor amigo tem um jeitão, presbítero tem outro, Diácono Luiz outro, e vocês cada um tem o seu jeito. Mas nós temos um propósito: orar em Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Para chegar lá, irmão, nós temos que viver em unidade. Vivendo a unidade. Aleluia. Respeitando um ao outro as diferenças, né? Respeitando uns aos outros seus pensamentos, mas que juntos nós temos um só propósito: orar nos céus. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Se alguém nesta noite ainda não serve ao Senhor, talvez esteja afastado, olha, eu digo para você: ó, com bom e com suave é que você volte a aliança. Aleluia! Ó, com bom e com suave é que você sinta o óleo precioso que é a presença do Senhor na nossa vida. Ó, com bom e com suave é que você deixe ser usado por Deus. Você dê lugar para que Deus habita na sua vida. E Ele vai trazer as bênçãos para você. Como diz aqui no último versículo, nós lemos aqui um versículo: é como orvalho de irmão que desce sobre os montes, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esta é a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.